Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre uma doença que se constitui numa epidemia. É uma doença que não tem cura, mas é uma doença que pode ser acompanhada. E se você se cuidar direitinho, você pode viver com qualidade, né? Aproveitando cada minuto da sua vida aí com muita sabedoria. Hoje vamos falar de uma doença relacionada ao sistema circulatório, que é a hipertensão. O que é hipertensão? Você sabe? Para a gente compreender o que é hipertensão, a gente precisa saber o que é pressão arterial. Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias e pode ser sentida aqui no nosso pulso, aqui no nosso pescoço, que você vê que o pulso é bem forte, ou mesmo em outras partes do corpo humano. E quando a gente pode dizer que a gente tem hipertensão? Quando essa pressão arterial fica bastante elevada. Essa elevação da pressão arterial, que se constitui na hipertensão, ela vai trazer vários prejuízos para o nosso corpo, principalmente para órgãos como os rins, o coração e outros, mas principalmente o nosso coração. É um problema que tem que ser muito bem acompanhado. Você não pode se automedicar, você não pode saber se você é hipertenso se você não fizer um acompanhamento, certo? E você, já aferiu a sua pressão alguma vez? Você lembra como é que estava a sua pressão arterial? Então, para a gente compreender um pouquinho mais sobre alguns mitos e verdades sobre hipertensão, hoje eu vou apresentar para vocês, hoje quem vai explicar melhor para vocês é a doutora Helena Benedito. Ela é médica, cardiologista, lá do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ela é uma cardiologista renomada e ela vai dar para a gente algumas dicas aí, vai responder a 7 questionamentos bem importantes no que se refere à hipertensão. Perguntas do tipo: a hipertensão é uma doença exclusiva dos mais velhos? Só idosos ou pessoas a partir de 50, 60 podem ter hipertensão? É possível? Outra pergunta: é possível ter hipertensão se meus pais não têm? É uma coisa que está na genética? É uma doença adquirida? Outra pergunta: como eu posso descobrir se tenho hipertensão? O que eu faço para descobrir? Como é que eu posso ter esse diagnóstico aí de hipertensão? Eu posso descobrir sozinho? Eu tenho que ir ao médico? O que é que eu faço para saber se eu sou hipertensa ou hipertenso? Outra pergunta interessante, que vocês vão receber a resposta aí com a doutora Helena, é qual a importância de eu saber se tenho hipertensão? É preciso realmente eu saber? Que interessa se eu tenho ou não? Vocês vão ver aqui, a resposta vai ser surpreendente. E o que é que o sal, o famoso sal de cozinha, tem a ver com a hipertensão? Seria ele o único vilão aí da hipertensão? Cuidado, viu? Essa resposta aí vocês vão ficar realmente surpresos com ela, porque tem muita coisa aí na nossa alimentação onde o sódio está embutido e a gente às vezes só foca no sal de cozinha e esquece que em outros alimentos aí o sódio está bem presente. E é possível tratar a hipertensão sem medicamento? Ou seja, se eu já sou hipertensa, se eu sou hipertensa, já está confirmado. Eu posso me tratar sem medicamento? É possível isso? Ou tenho que tomar o remédio certinho? E a última pergunta: devo tomar medicamento apenas quando a minha pressão subir? Ou eu devo tomar medicamentos frequentemente, se eu sou uma pessoa hipertensa? Então, essas 7 perguntas aí vocês vão receber a resposta aí com a doutora Helena. Vamos ao vídeo? A hipertensão é uma doença exclusivamente de pessoas mais velhas? A hipertensão é uma doença que costuma acometer pessoas mais velhas, especialmente a partir dos 60 anos, mas ela também pode acometer indivíduos mais jovens e inclusive crianças. Em relação aos grupos em que a hipertensão pode estar presente, quando a gente compara negros e brancos, a gente consegue observar que a hipertensão ela é mais frequente nos negros e ela pode ter um comportamento mais agressivo, precisar de mais medicamentos e aparecer mais cedo durante a vida.
É possível ter hipertensão se meus pais não têm? Sim, é possível. Um indivíduo cujos pais são hipertensos, ele está sob risco mais elevado do que outros indivíduos de tornar-se hipertenso ao longo da vida. Mas esse não é o único fator que contribui para o aparecimento da hipertensão. Existem outras condições que nós chamamos de fatores de risco que contribuem para o aparecimento da hipertensão nas pessoas em geral. Portanto, indivíduos sedentários, com dietas com consumo excessivo de sal e álcool, sobrepeso ou obesidade, todos estão sob risco de se tornarem hipertensos. Como eu descubro se tenho hipertensão? A hipertensão, ao contrário do que algumas pessoas pensam, é uma doença de comportamento muito silencioso ao longo de anos ou décadas. Portanto, ela é uma doença assintomática. Sendo assim, a maneira de se fazer o diagnóstico é através de um rastreamento dos indivíduos adultos saudáveis ou com outras condições de saúde, com aferições frequentes da pressão arterial. Qual a importância de saber se sou hipertenso? É muito importante você saber se você é hipertenso. A hipertensão é por si só um fator de risco importante para o desenvolvimento de aterosclerose. E através da aterosclerose, o indivíduo poderá ter no futuro complicações graves de saúde, como, por exemplo, o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que é o derrame popularmente conhecido, doença renal crônica, doença ocular, aneurisma de aorta, entre outras complicações graves de saúde. O que o sal tem a ver com a pressão alta? Até hoje, todos os mecanismos de desenvolvimento da hipertensão arterial não são totalmente conhecidos, mas existe um fator claramente associado ao desenvolvimento da hipertensão, que é a ingesta excessiva de cloreto de sódio, que nada mais é do que sal de cozinha. O que isso significa? Significa que pessoas que têm uma alta ingesta de sal na sua dieta estão sob maior risco de se tornarem hipertensos. Pessoas hipertensas têm uma recomendação de restringir a quantidade de sal na dieta e, com isso, obter um melhor controle da pressão arterial. E aqui vale a pena salientar que quando a gente considera o sal ingerido diariamente, não é apenas aquele sal que nós usamos para temperar os alimentos, mas também o sal contido nas preparações industrializadas, que nós sabemos que são normalmente ricas em cloreto de sódio. É possível tratar hipertensão sem medicamentos? Sim, uma parcela das pessoas hipertensas consegue ser tratada apenas com medidas gerais não medicamentosas, ou seja, a adoção de um estilo de vida mais saudável como um todo. Prática regular de exercícios físicos, uma dieta equilibrada, restrita em sal, sem uma ingesta excessiva de álcool, a manutenção do peso adequado, todas essas medidas são medidas que podem por si só controlar a pressão arterial sem a necessidade de medicamentos. Devo tomar medicamentos somente quando minha pressão sobe? Não. O uso dos medicamentos para pressão arterial, ele é preconizado que seja de uso contínuo, ou seja, o indivíduo que está com a pressão arterial controlada em uso de medicações deve continuar usando os medicamentos porque assim a pressão fica controlada. Os ajustes, as trocas de medicamentos e eventuais efeitos adversos, todos devem ser levados ao médico, clínico ou cardiologista para que esse faça as avaliações adequadas e os ajustes que possam ser pertinentes. E aí, vocês compreenderam direitinho as respostas da doutora? Muito sério esse problema, mas também muito fácil de você se tratar, de você se cuidar. Muitas vezes, gente, nós não temos a cura que a gente deseja tanto, né? Eu sofro de pressão baixa, minha pressão é sempre baixa. Eu preciso comer alimentos que ajudem, não tomo medicamento, mas preciso comer alimentos que ajudem a normalizar a minha pressão, para equilibrar. Mas muitas vezes a gente precisa conviver também com os problemas. Se eu não vou ter a cura, mas tem tratamento, eu posso viver com qualidade desde que eu me cuide bem. É o que você viu aí nesse vídeo e é o que a gente deve realmente colocar em prática. Adotar certos cuidados básicos para a gente poder viver melhor. Mas nossa atividade de hoje vai ser uma atividade bem legal. Eu gostaria que vocês entrevistassem, pelo Zap mesmo, tá, gente?
Não precisa você ir na casa de ninguém, a não ser que você tenha familiares em casa, próximos a você, a quem você possa fazer essas perguntas aí. É para você entrevistar uma pessoa hipertensa. Você não vai ser uma pessoa, você não vai fazer uma entrevista indiscreta, não. Uma pessoa íntima sua, não precisa identificar aí quem é a pessoa. É só para você se inteirar mais do conteúdo. Você vai fazer apenas 4 perguntas para essa pessoa. Pode ser pelo Zap, pode ser pessoalmente. Você vai digitar as respostas de 1 a 4 e vai enviar para mim. Não precisa fazer foto, não precisa fazer vídeo, não precisa fazer áudio. Eu quero só que vocês digitem, façam o cabeçalho normal, digitem e mandem suas respostas aí. Pergunta 1. Há quanto tempo você é hipertenso? Pergunta 2. Como você descobriu que tinha hipertensão? E a 3. Como é que você se sente quando a sua pressão está alta? E a última pergunta. O que você faz, além de tomar medicamentos, para controlar a sua pressão arterial? Certo? Só essas perguntinhas básicas aí. Mande a resposta para cá. Estou aguardando. Um abraço para todo mundo. E olha, assim que possível, vai lá e afere a pressão. Se você tem um aparelhinho em casa, se você for ao médico por alguma necessidade, você pode pedir, afere a minha pressão. Mesmo na sua idade, você já veio no vídeo que você pode ter hipertensão sem saber. Então, é hora de se cuidar, é hora de se alimentar bem para viver com qualidade, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.